Nos últimos dias, a Ambipar tem ficado na mídia, né, sobre a questão do COI da XP, sobre a ação do Bradesco contra os administradores, a ação da Ambipar contra o CFO. E eu quero aproveitar esse caso para mostrar para você o risco que os administradores têm ao aceitar o cargo numa empresa e que existe um seguro que, se corretamente contratado, vai proteger os administradores tanto nos custos de defesa para que ele contrate um ótimo advogado, quanto em eventuais condenações. Vou fazer aqui um breve resumo do que está acontecendo na Ambipar. Se você já viu outros vídeos, né, de canais que falam sobre finanças, investimentos e etc., vai ser bem rapidinho, só para poder fazer o link com o seguro. Nos últimos dias, fatos ocorridos na Ambipar alertaram o mercado e a empresa, que era vista como uma queridinha na bolsa, despencou, chegando a encerrar a sua ação em 39 centavos. Em paralelo a isso, nós tivemos aí as responsabilidades questionadas. É que nas informações financeiras publicadas pela empresa, ela tinha mais de 4 bilhões em caixa, ou seja, disponível 4 bilhões, e quando ela recebeu uma exigência do Deutsche Bank de apresentar uma contragarantia de 60 milhões de reais, ela não conseguiu efetuar esse depósito, fazendo com que vencesse antecipadamente várias dívidas dela, ocorrendo a quebra, o default, e aí ela acabou pedindo recuperação judicial. Agora começou uma caça às bruxas de quem cometeu fraude, quem tá certo, quem tá errado, quem enganou quem, e aí que entra os administradores, as ações contra eles e, obviamente, quando a gente tem uma situação de fraude, há pessoas que participaram dessa fraude e há executivos que não sabiam de nada, mas que, até provar tudo isso, vai gastar muito dinheiro com um advogado, vai prejudicar sua imagem, sua reputação, dificuldade de recolocação no mercado. O Bradesco pediu a indisponibilidade dos bens do diretor de integração e finanças do Grupo Ambipar, que é o Thiago da Costa Silva. Ele entrou com uma ação impedindo que esse diretor se desfaça do patrimônio pessoal, porque esse patrimônio pode vir a ser necessário para indenizar o Bradesco. Porque, segundo o Bradesco, esse diretor sabia das informações que causaram prejuízo ao mercado, que fizeram com que o Bradesco concedesse empréstimos, mas que aquela informação não era real. Então, ele, na visão do Bradesco, seria responsável. O Bradesco tentou a mesma medida com outros administradores, inclusive contra o CEO, que é o Tércio Borleng Jr. Mas, contra o CEO, o Bradesco não teve êxito. Foi divulgado pela imprensa que a Ambipar tem uma dívida de 390 milhões com o Bradesco, então não é pouca coisa. Há suspeitas de que o caixa foi esvaziado ou fraudado. A Ambipar teria alocado esse caixa Fênix. Empresas que negociam valor em bolsa, elas devem publicar trimestralmente suas informações financeiras auditadas. E existem regras, né? Não é assim, eu falo que eu tenho caixa, que eu tenho dinheiro disponível, mas eu não tenho. E para você investir esse caixa, porque não precisa ficar ali parado numa conta corrente, existem critérios também. Então precisa ser títulos de alta liquidez, que você consegue resgatar em até 3 meses. E um FDIC não é um título de alta liquidez, baixo risco, resgatável pelo valor que você aportou. Mas, segundo o banco, isso é pior. Por quê? O fundo Fênix teria apenas 2 cotistas, que é a Ambipar Incorporações e a fintech Ambipar Bank. Ou seja, os cotistas desse fundo é a própria Ambipar, são empresas do grupo da Ambipar. Então seria a Ambipar colocando dinheiro numa empresa dela, que essa empresa está dando uma declaração de que esse dinheiro existe, que esse caixa existe, que está fundamentando aquele valor, aquela informação pública de que existe aquele valor no caixa, mas é quase que como aquele meme do Homem-Aranha, né? Sou eu mesmo falando que eu atesto que eu tenho esse dinheiro para o mercado. Esse fundo passou nos últimos dias por movimentações suspeitas, que poderiam ter sido usadas pelo grupo Ambipar para fabricar uma falsa liquidez no caixa da companhia, quanto para ocultar recursos do próprio grupo nesse obscuro fundo. E isso é a alegação do Bradesco, uma alegação bem grave. Aqui eu vou falar especialmente sobre a questão dos diretores da Ambipar. Sabemos quem está envolvido, quem não está envolvido, mas todo mundo vai ter um custo muito alto para se defender. Personagem também bem falado nessa polêmica toda é o João Daniel de Arruda. Ele assumiu a diretoria financeira da Ambipar em julho de 2024, ou seja, super recente. Essa situação da Ambipar, eu acredito que não seja recente, né? Não sei quando que deixou de ter o dinheiro em um caixa adequado, então não sabemos se quando ele entrou, isso já existia. Ele está sendo alvo de um inquérito policial para apurar a sua conduta. O CEO, que é o Tércio,
acusa o diretor financeiro de esconder informações importantes e decisões referentes às contas e às atividades da empresa de gestão ambiental. O Tércio alega que a decisão do João Arruda de pedir um empréstimo, de fazer, entre aspas, um novo empréstimo, que fundamentou o pedido de contragarantia do Deutsche Bank, que a Ambipar não conseguiu honrar, que foi aqueles 60 milhões de reais, causou tudo isso. Causou a antecipação das dívidas e a quebra da empresa, que motivou o pedido de recuperação judicial. A empresa declarava que tinha mais de 4 bilhões em caixa, ou seja, como se ela tivesse 4 bilhões de dinheiro disponíveis. Como que ela não conseguiu pagar 60 milhões? Ou seja, a culpa é do diretor financeiro por ter feito um empréstimo que não conseguiu pagar a contragarantia de 60 milhões, sendo que o diretor financeiro também tinha essa informação, que é a real e oficial até então, de que a empresa tem um caixa de 4 bilhões. Na versão do diretor financeiro, a história é inversa. Ele formalizou com o CEO que havia falta de transparência sobre os negócios e operações da companhia, que ele não recebia as informações do CEO, não era consultado para analisar medidas importantes que impactariam o caixa da empresa. Foi surpreendido com novas informações inseridas no balanço no segundo trimestre da empresa e não sabia mais como que estava o caixa da companhia, tampouco se aquelas informações eram sólidas e se de fato havia uma liquidez, que é o que se comprovou não existir. E falando, sobre as informações financeiras, como você bem sabe, elas são auditadas. A do ano passado foi auditada pela BDO, a desse ano, do segundo trimestre, foi auditada pela Deloitte. Nós também temos aí um outro capítulo para falar sobre a responsabilidade profissional dessas empresas, que, como que é verificada a fidelidade, a veracidade das informações que são prestadas pela companhia que está sendo auditada. A auditoria externa está lá justamente para trazer mais confiança naquelas informações que vão ser publicadas ao mercado. Mas isso é um outro capítulo também para a gente falar sobre esse assunto da Ambipar. Esse assunto tem muitas camadas. Falando sobre o seguro J&O, na divulgação das informações financeiras, empresas de capital aberto costumam relacionar quais são os seguros contratados. E o seguro J&O não está nessa relação. Em tese, não tem seguro J&O para esses gestores. Como funciona esse seguro? Ele é uma proteção contratada pela empresa, então deveria ter sido contratada pela Ambipar em benefício dos seus gestores. Por que os gestores precisariam de uma apólice? Porque ao ocupar aquele cargo, a própria lei estabelece que ele é responsável em uma série de situações tributárias, consumeristas, em relação ao mercado financeiro, então, no caso de divulgar informações que induzem o mercado a erro, que prejudicam os investidores, questões ambientais também. Existe uma série de possibilidades de responsabilidade dos gestores que ele pode perder, inclusive, o patrimônio pessoal dele, simplesmente por ele ocupar aquele cargo. Além disso, os honorários advocatícios para se defender de uma dessas acusações são muito mais altos do que numa situação comum. Aqui eu tô falando de 3 dígitos, porque para você contratar um advogado especialista em mercado financeiro, ele vai te cobrar, para te defender na CVM, ele vai te cobrar 300 mil, 500 mil reais, a depender da situação, 1 milhão. Falando de uma situação muito complexa, que envolve um valor financeiro muito alto e que precisa de advogados especializados em cada uma aí das áreas que eles forem questionados para poder se defender e sem causar uma redução do patrimônio pessoal. Muita gente acha que quando entra numa empresa, se eu tiver algum problema, eu sou diretor dessa empresa, mas se eu tiver algum problema, é a empresa que vai pagar os meus advogados, enfim, que vai assumir. Eu tenho até uma carta aqui de indenidade da empresa que ela vai assumir. Ok, você pode até ter essa carta, mas e se é uma situação que você está numa disputa com a empresa? Exatamente como está acontecendo com o diretor financeiro. E mais, os outros diretores que continuam na empresa. A empresa não tem caixa nem para pagar as dívidas, como vai ter caixa para pagar os advogados desses diretores, ainda que exista essa carta de indenidade? Então, a carta de indenidade não é um instrumento de gestão efetivo para proteger o patrimônio do administrador. Partindo do pressuposto que o diretor financeiro não tem relação nenhuma com essa questão do fundo que foi criado, porque ele está sendo acusado pela empresa, a empresa divulgou informações falsas aí para o mercado durante um tempo, fazendo com que a operação fosse vista como uma grande oportunidade, na verdade não é, e estão tentando jogar a responsabilidade para ele. Você, como diretor, como gestor de qualquer empresa, seja uma empresa familiar, seja uma empresa multinacional, seja uma empresa fiscalizada por uma agência reguladora ou pela bolsa, está sujeito a esse risco, porque você, como diretor profissional que entrou numa empresa familiar que seja, que tenha aí seu faturamento em 50 milhões por ano, corre o risco de passar por uma situação dessa.
essa? Veja, aqui era uma empresa com informações auditadas, fiscalizadas, CVM, pela SEC nos Estados Unidos, porque essa empresa tem ações também, tinha ações também negociadas na Bolsa Americana. E mesmo assim, acontece essa fraude, então olha o risco. No próximo vídeo eu vou falar como contratar esse seguro, quais são as cautelas que o administrador deve ter, se ele consegue contratar sozinho, se ele pode exigir da empresa, tudo isso na parte 2 dessa história dos diretores da Ambipar.